pessoal, dando continuidade ao nosso programa Senai Mais Produtivo, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre personas, em especial as personas da comunidade escolar. Se você não se lembra, ou então recordando, o programa Senai Mais Produtivo é um programa que foi criado exatamente para as unidades escolares, ou seja, é nós do DN fazendo essa interlocução direta com vocês aí nas unidades. Tá? O nosso foco é sempre promover ações que tragam um aumento de produtividade para as unidades, promovendo assim eficiência e entendendo melhor as necessidades de vocês aí na ponta. Sendo assim, a gente vai trazer hoje uma ferramenta nova para vocês conhecerem um pouco mais, que é a Personas. Esse produto, na verdade, ele foi construído pensando exatamente em quem são essas pessoas que estão aí nas unidades escolares. Se a gente está construindo um material, ou enfim, ajudando as unidades a aumentar a sua eficiência, a gente precisa entender quem são essas pessoas que estão ali nas unidades, no dia a dia, lidando com os alunos, com os PJs, com os pais de alunos. Tá? Sendo assim, a gente precisou então construir um produto que esteja alinhado à necessidade de vocês. E essa pergunta foi fundamental. Quem são de fato essas pessoas que trabalham nas unidades? Aí surgiu o projeto de Personas. E aí fica às vezes aquela dúvida, o que é de fato uma persona? Persona é uma representação fictícia de um perfil, de um conjunto de comportamentos e também de realidades demográficas de uma determinada pessoa e assim por diante. A persona ela não é um rótulo, eu não sou de fato uma persona A ou uma persona B. Eu estou naquela situação, estou como uma persona A naquele momento de vida, estou como uma persona B em outro momento de vida. E esse conjunto de personas vai ajudar a gente, de fato, a trabalhar melhor esses produtos para vocês. Então, essa é a diferença de público-alvo e de persona. O público-alvo trabalha uma característica demográfica. Eu tenho 10 mil pessoas, sendo elas tantos por cento homem, tantos por cento mulheres, com uma faixa etária de X a Y, ou seja, enquadrando num perfil muito frio, não muito mais analítico do que, de fato, como o ser humano é. Subjetivo, com as suas características, a sua história de vida. E a persona traz essa composição a esses perfis, trazendo assim quais são as suas frustrações, as suas motivações, o que os deixa preocupado, o que é um desafio, e em alguns momentos trazendo um pouco esse viés assim, do que é comum em determinada característica de função. Então, quais personas são mais comuns em perfis de função docente, ou de gestores de escola, ou de administrativo e assim por diante. E aí, assim, vem também uma dúvida, Para que serve isso? Se eu sei que é uma representação fictícia, para que eu posso usar? Como eu posso usar isso no meu dia a dia? E aí a gente tem aqui um conjunto de exemplos que podem ser utilizados essa persona. Principalmente entender quem é o meu usuário final, o meu público-alvo. Um gestor, por exemplo, quando ele sabe o que motiva a sua equipe, fica mais fácil dele trazer ali tarefas que o façam se sentir desafiado ou não, capaz de executar. Enfim, as pessoas também trazem esse contexto, de que a gente entenda melhor como esse nosso público funciona. Também aprender os seus hábitos, Então, dentro de um contexto, se essa pessoa, por exemplo, gosta mais de trabalhar, o que a faz desafiar dentro do trabalho, ou o trabalho existe só por uma questão financeira, para se manter a família. Então, isso é importante também para a gente entender as características de motivação e, sobretudo, a forma como a gente se comunica, que é facilitar essa comunicação com esse usuário final. Então, por exemplo, se aquele perfil ele é mais analítico, ele vai precisar de mais dados, mais informações, a forma de abordagem vai ser diferente, ou uma comunicação vai ser mais direta. Ou aquele que tem um pouco mais de dificuldade, ou que se sente impróprio, ou enfim, sem capacidade ainda, sem essa confiança para exercitar o seu dia a dia, como eu lido com essas pessoas. E, sobretudo, como construir esses produtos e serviços observando essas pessoas e essas características. Tá? Isso é um pouco do que é persona e para que serve. Nos próximos vídeos a gente vai explicar um pouco melhor como isso aconteceu e foi construído no contexto do Senai.